Olha, nós tivemos também aqui uma notícia dizendo que a Justiça do Trabalho criou uma lei para empregados que possuem filhos com doença grave. Aí surgiu uma dúvida. Lei não é criada pelo Congresso Nacional, através dos deputados e senadores? A Justiça do Trabalho tem você tem também esse alcance? Para a gente poder entender isso melhor, nós pedimos aqui ao Dr. Marcos Alencar, advogado trabalhista e editor do blog Trabalhismo em Debate. Marcos, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço. Bom dia para você e a sua audiência. Muito obrigado. Marcos, e aí? Há um conflito aqui, então, um conflito de instituições, o Congresso de um lado e a Justiça do Trabalho do outro? Pois é, Heródoto. Para contextualizar, para que o nosso ouvinte entenda de uma forma mais prática, sem juridiquês, não é de hoje, a gente sabe disso, até por manifestações até de ministros do Supremo, né? O próprio Gilmar Mendes falou que a Justiça do Trabalho dá um bypass, às vezes, em decisões do Supremo. Ela adentra a territórios que não lhe compete, que é da competência, que é da esfera legislativa. Então, nós temos no país 2 teatros legislativos, que é o Congresso Nacional, Câmara e Senado, na área trabalhista, né? E as negociações coletivas que também criam leis. E o que é que acontece? Desde o ano passado, que a Justiça do Trabalho ela vem ampliando uma lei que é a 81.1290. Essa lei se refere exclusivamente a servidores federais. E o que é que ela diz? Se um pai ou mãe, que é servidor público federal, tem um filho com uma doença grave que demanda cuidados intensos e especiais, eles terão direito à redução da jornada de 30% ou 50%, mantendo o valor que eles recebem de pagamento de remuneração. Essa lei ela foi ampliada no ano passado, através do Supremo Tribunal Federal, num julgamento, criou um tema de 1097, um tema de repercussão geral, ampliou de servidores federais para também servidores públicos estaduais e municipais. O Supremo disse, para qualquer servidor municipal, estadual e federal, aplica essa lei. Teve filho com doença grave, cuidados especiais, é dependente, você pode reduzir 50% ou 30% da sua jornada, você recebe a mesma coisa no final do mês. Qual é o detalhe? No começo desse mês, tivemos a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, na relatoria do ministro Agra Belmonte, condenando o Banco Bradesco na redução da jornada horária para 4 horas diárias, no turno da manhã, sem necessidade de redução salarial. É evidente, Heródoto, que a empregada do Banco Bradesco ela é regida pela CLT. Ela não é uma servidora nem municipal, nem estadual, nem federal. Então, o que a gente percebe nessa decisão, que origina lá de um processo do Rio Grande do Sul, é que a Justiça do Trabalho está ampliando uma coisa que é voltada a servidor público para a iniciativa privada. E aí ficam grandes perguntas. Será que estamos diante de uma nova onda? Será que a Justiça do Trabalho, assim como agiu em relação ao Bradesco, vai fazer a mesma coisa em relação a outras empresas do setor privado? Será que isso pode gerar um movimento de demissões de empregados que possuam filhos com doença grave? Então, assim, são muitas dúvidas que pairam no ar por conta dessa, que eu reputo, invasão legislativa. Agora, Marco, no caso específico, inclusive, que você ilustrou agora, do caso do Bradesco, ele pode recorrer, então, dessa decisão da Justiça do Trabalho? Eu entendo que sim, né? Não sou advogado do Bradesco, não sei se ele vai fazer isso. Por que eu entendo que sim? Porque o Supremo já se pronunciou através desse tema de repercussão geral. O tema de repercussão geral 1097, ele diz que a lei é aplicável também aos servidores públicos estaduais e municipais, e ele não trata de empregados seletistas. Então, óbvio que esse tema de repercussão, essa decisão do Supremo e a própria lei estão sendo violados. O Bradesco, em tese, caberia sim ele entrar com a reclamação perante o Supremo para que o processo trabalhista fosse anulado. Nós nos deparamos com isso aí, o Supremo tem reclamado de uma quantidade incrível de reclamações, no caso da Uber, no caso dos contratos PJs, então a gente está acompanhando isso. Inclusive a manifestação que eu falei aqui do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, foi em relação a isso, dizendo que o Supremo decide as coisas e que, infelizmente, alguns setores da Justiça do Trabalho não vêm atendendo às diretrizes do Supremo Tribunal Federal. Agora, diante dessa resolução da Justiça do Trabalho,
Isso pode levar, então, que outros funcionários seletistas que trabalham para a iniciativa privada entrem com ação na Justiça do Trabalho para que essa decisão dela seja aplicada? Pois é, Heródoto, exatamente. Veja, é uma decisão de turma, mas da 7ª turma, mas é uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos varas do trabalho, tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima trabalhista. Depois dele é o Supremo. Então, a partir do momento que uma turma de Tribunal Superior do Trabalho decide dessa forma, ampliando uma lei, né, que nós sabemos que o Poder Judiciário não é casa legislativa, ele não pode legislar, isso estimula, sim, para que pessoas que estejam nessa mesma situação dessa funcionária do Banco Bradesco busquem, né, essa, entre aspas, jurisprudência, para também ter o mesmo benefício. Então, isso gera uma coisa que a gente fala muito na área jurídica, que é a insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? É você se deparar com decisões que fogem à regra. Na hora que você contrata uma pessoa, no regime CLT, você nunca imagina que essa lei será aplicada, porque essa lei se refere a servidor público e não a empregado seletista. E na hora que a justiça decide fazendo esse tipo de situação, criando esse tipo de situação, isso gera uma insegurança jurídica, porque o jogo está sendo jogado e alterado as regras do jogo no meio da partida. Perfeito. Doutor Marcos, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Um bom dia para todos. Muito obrigado ao doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista e editor do blog Trabalhismo e Debate. E, portanto, uma questão interessante essa, entre tantos aspectos, nós estamos falando aqui, logicamente, do lado das pessoas que acompanham apenas o noticiário, que pode, então, gerar outros desdobramentos. Vamos ver para onde isso vai.